cara que consegue decifrar isso, ele performa onde for que ele vá. O bom vendedor, ele não vende, ele ensina. Então o cara ele tem que ser especialista naquele assunto. Porque eu, quando era vendedor, cara, eu perdi muita venda assim. Então acho que é isso, assim, esse cara que sabe, né, que tem conhecimento e autoridade, sabe ensinar, sabe personalizar, adaptar a abordagem dele, cara, o cara vai ser top performance. Por outro lado, se você tem um time muito bom e traz um cara de fora, e esse cara não é talvez tão bom quanto aquele time ou não se adaptou ainda, os vendedores vão devorar esse cara e ele vai perder a legitimidade de gestão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para um Tomale, o podcast que é feito para você que está aí do outro lado, vendedor, empreendedor, gestor, que dá porrada todos os dias para não levar porrada. Hoje, um convidado mais que especial, um cara que é conterrâneo de Minas Gerais, ele que já foi gamer, programador e hoje já está aí há mais de 10 anos na carreira de vendas quase, migrou de carreira. Seja muito bem-vindo, Kesley. É um prazer. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, cara. Boa. Valeu. Obrigado demais pelo convite, cara. Honrado pra cacete de estar aí contigo. Que massa, velho. Massa. Bom, a gente sempre começa o podcast, cara, com uma pergunta pra gente entender quem é o Kesley hoje, né? Então, queria entender de ti, cara. Qual a cadeira que tu ocupa hoje na Hamper, né? E o que é o seu dia a dia lá? Legal. Cara, hoje na Hamper eu estou como head de vendas. Então, cuido tanto da operação de inside sales, né, nosso time de vendas lá, cuido também da parte de parcerias e canais e do time de SDR. Então, toda a parte ligada a vendas ali acaba dentro do meu guarda-chuva hoje ali na Hamper. Animal. Estamos falando de um time de mais ou menos quantas pessoas, cara? A Hamper a gente tá com umas 60, 70 pessoas. Animal. No time eu acho que umas 15, 16 agora. Animal, cara. 16 pessoas. O que é seus maiores desafios na gestão desse time? Cara, boa pergunta, assim. Já viu que já saímos da pauta, né? Mas, cara, assim, boa pergunta e eu vou ser bem transparente, assim, do desafio que eu tenho sentido agora. Para mim, hoje, o maior desafio na cadeira de head de vendas é conseguir separar o Kesley gestor do Kesley vendedor. Porque eu fui historicamente o melhor vendedor da Hamper. Animal. Então, muitas vezes é difícil para mim conseguir entender que agora o que eu preciso é muito mais empoderar, construir, ajudar, do que pegar ali e falar, putz, ó, eu vou te falar o que precisa fazer. Então, muitas vezes eu me vejo ainda muito entrando nos embates técnicos com o time de falar, ó, putz, faz isso daqui, e aí a gente fecha a venda, infla meu ego, mas eu falo assim, putz, o quanto o meu vendedor desenvolveu e aprendeu aqui. Animal. Então, hoje, o meu principal desafio tem sido conseguir estruturar processos de modo que a galera dependa cada vez menos de mim. Hoje, esse é o principal desafio, assim. Parece loucura, mas é o principal desafio hoje. Conseguir estruturar os processos de modo que a galera dependa cada vez menos de mim ali no time. Passar isso pro time em si. É. E, cara, quando você tá falando aí de passar o conhecimento pro time, muita gente que vai nos ouvir aqui são pequenas e médias empresas, né? Tem grande também e tal, mas vamos falar no cenário de pequenas e médias. Quais são as rotinas que esse cara tem que colocar como dono da empresa, que ele vai ser o gestor no primeiro momento, para que ele consiga passar essa bola? Quais rotinas você aplica hoje no time para conseguir deixar eles fluírem sozinhos? Legal. Cara, hoje eu tenho tentado olhar muito para aquela tríade, né, de pessoas, processos e ferramentas. Legal. Hoje eu vou trazer algumas coisas do que a gente tem feito lá com o time, que eu acho que tem sido muito importante, assim. Primeiro, o processo comercial, ele tá muito bem definido em nível de... cara, o que quais são os SLAs, né, de etapa para etapa, quais são os motivos de lost, o que é cada motivo de lost, quais são as etapas do funil, o que o vendedor precisa de fazer. Então, todo esse processo, assim, ele já tá muito bem estruturado. Por outro lado, na Hamper, a gente sempre teve um time de vendas muito sênior, no aspecto de, assim... Quando eu era vendedor na Hamper, por exemplo, e o Ricardo, que é o CEO da Hamper, ele viu que a gente cada vendedor tinha um processo completamente diferente de venda. Cada um performava muito bem em suas devidas características e particularidades.
Só que ele falou, cara, se eu continuar dependendo do time de vendas assim, eu tenho um time de estrela, mas que não é que esses caras saírem, eu não vou conseguir ensinar ninguém a vender. E aí ele começou a criar esse processo. Então, a V1 do processo comercial da Hamper foi criado pelo Rick, que é o CEO da Hamper. Ainda sem esses critérios todos, SLA e tal. Sim, começou um processinho básico, que era assim, colocamos um deck de slides. Então, a Hamper é uma empresa de software, né? A gente tem softwares de vendas e marketing. Então, pensa, antes a gente fazia a venda fazendo demonstração no próprio produto, né? E aí, o primeiro processo que foi colocado foi justamente uma apresentação em deck de slides, para garantir que todo mundo seguisse toda a jornada. Legal. Então, foi construída a jornada nos slides ali de, primeiro, bater na dor, bater no problema, depois trazer ali as formas de resolver, para depois entrar em produto, depois mostrar a credibilidade da empresa. Então, o deck, ele passava por todas as etapas que uma venda precisava para acontecer. Só que como que a gente estava acostumado, cada vendedor vender do teu jeito, colocar ali num deck de slides, né? Matou os vendedores. A gente falou, velho, caramba. A sensação que eu tinha era assim, eu era o Neymar ali jogando e agora do nada eu virei um jogador de pebolim, sabe? Sim. Só fico parado ali, só seguindo o script. Então, a primeira reação foi essa. Depois a gente começou a utilizar o deck de slides, começou a ver resultado, começou a adaptar o deck também. Então, uma dica que eu dou também para gestão é sempre assim, identificar quem que são os top performers do teu time, quem que são as pessoas que sempre tem aquele vendedor que ele precisa de um processo, precisa de um playbook para conseguir performar bem. Sim. E sempre tem aquele cara fora da curva, que é o lobo solitário, vendedor. que é o vendedorzão. Qualquer coisa que você coloca de processo atrapalha esse cara, porque normalmente o que ele faz já é melhor do que um processo básico. Foda. Então é importante ter essa leitura também de saber assim, quem que é o meu vendedor fora da curva e que o meu processo, ele ajude as outras pessoas a chegarem num patamar próximo desse cara, mas que não mate, né, o talento do meu... Ele vai sozinho, deixa o Neymar jogar. Perfeito. Massa. Então a gente, né, o Rick criou o deck de slides na época, a gente foi adaptando, então tudo que a gente vê assim, isso aqui não tá tão legal. Então a gente ia fazendo ajuste, o próprio time comercial ia fazendo esses ajustes na época. E daí a gente começou a criar, de fato, a primeira cara do processo comercial da Hamper. Legal. Tanto que eu fiquei por, acho que 2 anos e meio como vendedor. Fui top performance nesse período. Nossa. E aí depois já deixou de fazer sentido estar vendendo, que aí foi quando eu virei uma espécie de sales enablement. Então eu treinava os novos vendedores que chegavam. Fazia um onboard ali e fazia tal. onboarding dos vendedores, treinava, capacitava. E aí para mim um pilar importante também em vendas, cara, que é o quê? Muitas vezes o vendedor, ele aprende sobre o produto da empresa que ele está vendendo. O cara que é foda, ele não aprende sobre o produto, ele aprende sobre os problemas que aquele produto resolve. Legal. E sobre a realidade daquela galera que você está falando. Então, por exemplo, se eu vendo para CEO de agências de marketing, cara, eu preciso de saber exatamente o que esse cara pensa, o que ele faz, o que ele almeja, quais são as coisas que ele menospreza, quais são as coisas que ele tem medo. Porque se eu entendo tudo que esse cara sabe que ele faz, quando eu entro numa reunião com ele, mesmo ele sendo CEO, eu sendo um SDR ou um vendedor que seja, eu consigo ter um papo de igual para igual com o cara. E aí é onde eu consigo fazer a venda, porque o playbook da Hamper... O produto meio que foda. O produto foda-se, cara. O playbook da Hamper, ele é muito pautado nisso, assim, é bem o The Challenge Sales, né? O Venda Desafiadora. Pra quem não leu ainda, cara, recomendo pra cacete ler. Venda Desafiadora. O playbook da Hamper, ele é pautado no Venda Desafiadora. O meu vendedor, ele vai dar uma aula na reunião pro lead. O cara vai olhar e falar, esses caras sabem o que eles estão fazendo e é isso que eu quero, eu vou seguir o que eles estão falando. Nossa. Tanto que hoje os nossos principais concorrentes, todos eles são de fora do Brasil, claro, né? Concorrente a gente tem, né, no mercado inteiro, mas concorrente em nível produto, que tem um produto parecido com o nosso, todos são concorrentes estrangeiros e tudo PLG, né? Ou seja, que é aquele produto self-service que você clica ali, cadastre-se grátis, sem cartão de crédito, cadastrou, começa a usar e tal. E o nosso produto, comparado com esse tipo de produto, normalmente fica
2, 3 vezes mais caro. Ainda assim a gente consegue ganhar as vendas desses caras, mesmo sendo mais caro em nível financeiro, porque o cara olha e fala, putz, ele sente uma confiança absurda no processo comercial. Sim, sim. E aí, cara, quando tu fala dessa questão de produto e preço, existe uma camada de serviço no que vocês vendem hoje? Hoje não. Estamos falando de venda de software em si. Software puro, SaaS. A gente tem parceiros, que aí o nosso programa de parcerias, a gente terceiriza essa parte de serviço. Que está dentro do seu guarda-chuva também. Que está dentro do meu guarda-chuva. Então, uma opção do próprio Rick, né, do CEO e founder da Hamper, de focar em software, não entrar na esteira de serviço. E aí, para isso, a gente tem os parceiros, que aí são normalmente agências, consultorias, influenciadores de marketing e vendas, que fazem a revenda, a indicação do produto. Legal. E aí a gente indica esses caras para serviço. Legal. Então, por exemplo, o nosso carro-chefe hoje é um produto de prospecção. Uhum. E se tem uma coisa que pouca gente sabe fazer hoje bem no mercado, é outbound, cara. Não. Então, muitas vezes a gente vai tomar um churn, um cancelamento, porque você olha e fala, putz, mas tá tudo errado o que o cara tá fazendo. E aí a gente indica um parceiro, uma consultoria de serviço que vai entrar, estruturar e ajudar o cara. Porque ferramenta, né, assim, vai soar contraditório vindo de mim que vendo ferramenta, mas ferramenta, software, cara, é o de menos. Assim, é uma e é onde a pessoa olha primeiro, né? Quero começar a prospecção, vou para um software de prospecção. É o mais fácil, né? É o mais fácil. O que é mais fácil? Eu organizar toda a bagunça que tá na minha empresa, estruturar um processo eficaz ou pagar R$500 numa ferramenta? Pô, vou pagar R$500 na ferramenta. Vai resolver minha vida. Vai resolver minha vida. Massa, cara. E aí eu acho que você deu uma dica bem importante aqui, que o começo do processo foi, cara, mudando o slide de apresentação de proposta. Que é onde todo mundo que tá ouvindo já pode falar, cara, qual é o padrão que você apresenta a sua proposta? Legal. Você já criou um padrão, né? Sim. Tu trouxe aí um pouquinho de onboarding, cara. E como que você sugere pro cara desenvolver um onboarding quando o vendedor entra na empresa dele? Perfeito. Cara, eu tenho um processinho hoje que ele é exatamente essas etapas assim, ó. Que é aqui. É um treinamento, tá? Dentro do processo de onboarding. Uhum. Mas esse para mim é assim, o cara que consegue decifrar isso, ele performa onde for que ele vá, cara. Nossa. Porque é basicamente assim, tudo que ele precisa de saber. Então pega um papel, uma caneta e, cara, anota. Então, primeira coisa, qual que é o problema que o meu produto resolve? Legal. Simples. O basicão, beabá, feijão com arroz. Aí depois você vai estressar um pouco essa pergunta que é assim, quais são as merdas que podem acontecer com o meu potencial cliente caso ele não tenha um produto como o meu? Boa. Aqui é onde a gente começa a tirar quase o spin lá já, ó. O que eu resolvo e o que vai dar se você não resolver. Perfeito. Mas aqui é onde tá a chave, cara. Por quê? Normalmente quando eu questiono, tipo, hoje eu dou muita mentoria para vendedor e para gestores também, e muitas vezes eu pergunto, pô, cara, qual que é o problema que você resolve? O cara fala assim, pô, a gente... A primeira coisa assim, que é padrão, o cara fala assim, pô, a gente... sei lá, pega um exemplo de um produto qualquer. Eu falo assim, eu pensasse um cara que tem uma solução de controle de pontos de funcionário. Aí ele fala assim, pô, a gente agiliza o processo de ponto dos profissionais. Primeira coisa que é batata o cara, ele responde ao invés de dor, ele fala do produto dele. Sim, então eu falo assim, pô... O produto faz isso. Eu falo assim, pô, a gente ajuda empresas a gerarem mais leads em menos tempo. Primeira coisa é que a gente sempre está muito ligado à solução e menos no problema. Aí quando a gente estressa um pouco mais, eu falo assim, cara, mas qual que é o problema que a Hamper resolve, por exemplo? Eu falo assim, o problema que a Hamper resolve é falta de leads. Eu falo assim, pô, beleza, falta de leads é uma dor, é um problema. Agora, quando eu começo a olhar para essa ótica de tipo assim, tá, mas quais são as merdas que podem acontecer com um gestor ou com um CEO de uma empresa que não está conseguindo gerar lead o suficiente para bater meta? Aí eu começo a entrar em exemplos, e exemplo é o que faz o cara se mover da cadeira e falar, porra, eu vou contratar uma solução. Que aí eu começo, ao invés de falar assim, pô, Lincoln, então vocês estão com dificuldade de gerar lead na sua empresa, eu vou te ajudar a gerar mais leads em menos tempo. Eu falo, tá, beleza. Agora eu falo, cara, vocês estão com dificuldade de gerar lead, isso está impedindo você bater meta, e aí o que você vai fazer? Pô, eu tô sem vendas, vou contratar um vendedor.
Aí eu contrato um vendedor, o que acontece? Esse cara chega, não tem lead, se ele não tem lead, ele não vende, se ele não vende, ele não bate meta, se ele não tá batendo meta, não tá ganhando dinheiro, o que ele faz? Vai para outra empresa. E aí você volta 3 meses para trás, porque agora você tem que abrir o processo seletivo de novo, contratar um cara de novo, só que você tá mais 6 meses depois e com o mesmo problema que você tava antes. Você tá cada dia mais fudido e cada dia com menos tempo. E aí fica essa esteira, essa espiral da merda. Então, o que eu fiz aqui? Uma coisa é eu falar falta de lead. Outra coisa é eu fazer o cara começar a pensar em todas essas coisas que podem acontecer mesmo, né? com Vou ter que contratar o vendedor, vou gastar X, vai... Aí ele pensa assim, nossa, a última vez que eu fui fazer um processo seletivo, cara, foi uma merda. Aí ele começa a lembrar das coisas ruins que poderiam acontecer com ele. Então, acho que assim, o vendedor que decifra isso, cara, ele consegue fazer o cara do outro lado pensar e sair... Uma das coisas que eu falo pro time comercial é assim, cara, etapa de diagnóstico. O cara tem que sair da etapa de diagnóstico com esse sentimento assim, eu tenho que resolver essa merda. Se você fizer o cara do outro lado ficar com esse sentimento, ele vai tomar uma decisão. Aqui a gente já fez uma das principais etapas do processo, que é ele querer resolver o problema. Legal. Então hoje, o nosso playbook ele baseia assim, primeiro, querer resolver o problema. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a pensar formas de resolver esse problema. Só que aí, o vendedor júnior, ele pensa o quê? Eu vou matar meus concorrentes aqui agora. Eu vou começar a falar o diferencial do meu produto perante os produtos dos caras. Cara que não faz um onboard, vamos dizer assim. Exato. Só que nessa etapa, o cara ele não tá comparando você com outro software que faz exatamente a mesma coisa que você. Nessa etapa, o cara falou assim, porra, eu tenho um problema, preciso de resolver. E ele está pensando em N formas de resolver. Pode ser contratando software, pode ser contratando outro vendedor, pode ser, eu errei foi na contratação, acho que a pessoa que estava errada. Eu vou contratar uma agência, vou contratar uma consultoria, vou chamar um sócio de venda. O cara vai pensar N maneiras de resolver. Então, a segunda etapa de um processo comercial ainda não é vender o seu produto, é vender o caminho, a forma que eu estou propondo esse cara de resolver. Então, é meio que assim... 67%, 66% do processo aqui, ele não tem nada a ver com o meu produto ainda. A consequência do que eu estou falando vai ser ficar, putz, eu preciso de um software que faz exatamente o que vocês fazem. Nossa. E por coincidência eu tenho esse software para você. Então esse que é um bom processo comercial no meu ponto de vista, cara. Um processo que você faz a pessoa enxergar a dor, enxergar o problema, querer resolver esse problema, ela entender que dos caminhos que ela poderia seguir, o caminho que você está propondo para ela é um dos caminhos mais viáveis. É validado, cara, tem case. Perfeito. Massa. E aí, fala assim, porra, por acaso você tem exatamente o software que eu preciso para implementar a metodologia que eu acredito a partir de agora. Massa. Então é um pouco disso, assim. Primeira coisa que faz no onboarding então, é treinar o cara nisso, né? Isso, dores, solução, né? Beleza. Perfeito. Quando que esse cara começa hoje a ligar na Hamper? SDR hoje, cara, uma semana ele já tá ligando. Tá. Eu tento... Até porque precisa, né? A gente acredita muito nisso, que precisa do cara ir pra prática, para ele voltar com as objeções da prática. Total. E a gente, aqui. O próprio perfil comportamental do vendedor, ele é um cara que eu gosto sempre de perguntar à pessoa quando ela entra, assim, cara, como que você aprende mais? Sim, assistindo um vídeo, lendo, escrevendo, fazendo um resumo. Legal. E o perfil do vendedor é sempre, cara, aprendo na prática. Você tá ensinando aqui, você tá vendo que o cara já tá assim, passou um mosquito. Já olhou pra outro canto, já mexeu no WhatsApp. Aí o cara, tá assim, pá. Aí você tá falando, aí você vê, ele tá olhando pra minha sobrancelha. Vendedor é foda, cara, é difícil nesses aspectos. Então, assim, não tem nada que supere o bom e velho roleplay e colocar o cara na prática pra fazer. Então, hoje, por exemplo, um SDR na Hamper, uma semaninha quem é a Hamper, quais são os processos da Hamper, o que o produto faz. Na segunda semana, cara, começa a ligar. Mesmo que ele não saiba 80% às vezes do que ele precisa saber ainda. Ele tem que começar a ligar, tem que começar a fazer... A gente tem um produto de prospecção. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar o cara para usar o próprio produto. E, cara, tem muita empresa que às vezes peca e demora muito assim, vou contratar meu vendedor, mas ele vai ligar, ele não sabe direito, ele vai quebrar a experiência do meu cliente na ponta. Como que tu vê isso, cara? Cara, boa pergunta, assim. Eu acho que varia muito de ticket também, complexidade de produto e tamanho do mercado, né? Legal. Ou seja, se eu tenho um produto,
um produto extremamente complexo, com um ticket alto e um tamanho de mercado endereçável minúsculo, eu não vou colocar um cara júnior. Tô falando enterprise, negócio, o cara vai ligar pra Nestlé. Eu não vou colocar um cara júnior sem treinamento para ligar com o CEO do McDonald's. Legal. Agora, se eu tô num mercado endereçável maior, tem um mercado de milhares de empresas para trabalhar, cara, tem que estar na conta isso, assim, as primeiras 10, 20 ligações ou reuniões do meu vendedor não é para ele vender, Sim. cara, é para ele aprender. Sim. Coloca o cara na prática mesmo. Então, assim, Legal. eu vejo muito como um processo natural. Legal. O meu time de SDR atual, por exemplo, as últimas 2 pessoas que entraram, eu não dei onboarding para eles, eu não consegui fazer treinamento. Tava no momento que a pessoa da área de canais tinha saído, que era a pessoa mais importante da área de canais. Então eu tive que assumir muita coisa operacional. O time isso de é a vendas, realidade, né, velho? É a realidade de todo mundo. É isso, mano. O cara que tá ouvindo aí que é dono de empresa sabe que você quer dar treinamento, mas, poxa, deu chabu ali em outro canto. Exatamente, cara. Então, assim, eu me vi com uma área inteira ali, eu precisando de assumir algumas operações. O meu time de vendas com 10 vendedores ali e cascando de lead, precisando de vender atrás do month to date, né, atrás da meta de onde deveria estar. E aí eu contrato 2 SDRs. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir dar a atenção para vocês que eu gostaria de dar. Coloquei o playbook na mão deles. A gente tem um playbook documentado no Notion. Legal. Só que é o que eu falei, é texto, cara. Sim. E a galera não consegue, ler e realmente estudar aquilo a fundo. Mas coloquei o playbook na mão deles e falei assim, cara, o que vocês tiverem de dúvida, pergunta para mim ou pergunta para os outros 3 vendedores que eram SDR aqui também. Então esse também é um processinho legal, cara, fazer uma sombra, né? Isso, e fazer essa esteirinha de assim, se tem a oportunidade de fazer isso, cara, contrata SDR e forma ele para ser executivo depois para ser vendedor. Então, do meu time hoje de vendas, eu acredito que metade é ex-SDR que a gente promoveu. Legal. E aí, enfim, eu falei, não vou conseguir fazer um board com vocês, preciso ser transparente com isso, que eu não vou conseguir, mas isso não quer dizer que eu vou jogar vocês às traças. Então, assim, vocês têm aqui um playbookzinho, tem pessoas aqui que vocês podem perguntar e eu estou à disposição para tudo que vocês perguntarem. Muitas vezes perguntavam, eu não estava à disposição, porque eu estava atolado. Mas aí você vê se o cara é bom. Se o cara perguntou para outro e resolveu o negócio, é porque ele é foda. Exatamente. Então, só que o playbook ajudou pra caramba, ter pessoas do time ali também pra eles estarem tirando dúvidas ajudou pra caramba, e a gente vê muito isso, cara, até a própria sagacidade da pessoa de falar, cara, e aí entra no ponto que você tava comentando sobre queimar lead ou algo nesse sentido, eu estava 100% ciente e comitado, né, comprado ali que o que eles fizerem, se eles fizessem alguma cagada, algum erro, tudo bem. Tudo bem. Para mim era mais importante eles estarem acertando 80% do tempo, mas estarem fazendo, do que eles acertarem 100% do tempo, mas ficar limitado ao meu apoio e não estarem fazendo. Então isso, cara, é decisão que precisa de tomar, né? Muitas vezes a galera fala, né, assim, vamos seguir o playbook aqui do The Sales Acceleration Formula, vamos seguir e tal. Cara, muitas vezes você precisa olhar qual que é a realidade da tua empresa. Legal. E entender o que é relevante, né? Não é usar isso como desculpa para tacar o foda-se também, mas é entender o que é o relevante e o que é o momento da tua empresa, fazer o que precisa ser feito para aquele momento, né? Massa, cara. Porque quando a gente fala da área de pré-vendas, o problema que a gente tem é o pré-vendas ter medo de ligar, né, velho? Sim, cara. Então é igual você falou, pô, é melhor que ele ligue do que realmente agende a reunião. A gente lá na LB, a gente trabalha muito, né? A gente atende muita gente do mercado fotovoltaico, de outros mercados também, mas o fotovoltaico, a prospecção tem dado muito certo. E aí, quando a gente fala a gente contrata, coloca um pré-venda pro cara, o cara às vezes, cara, quero resultado. Irmão, o seu cara tá ligando? Quantas ligações por dia? Cara, primeiro mês eu quero isso. Eu quero que ele ligue e faça alguns agendamentos. Vai ganhar Pô, depois ele vai trazer o bom agendamento. Primeiro a gente fala assim, agenda. O ICP, o SLA, igual tu diz. Cara, só agenda, irmão. Agenda alguém. Aí depois que agenda, a gente vai lá e afina a estratégia, né, cara? Sim. E de vendas, cara, o que mais acontece nessa passagem de bastão aí? Porque sempre tem uma pequena guerra também, né? Sim. Do ICP, né? Vendas, o cara marcou a reunião pra mim que não era boa, não sei o quê. Como lidar com isso? Boa. Cara, essa é uma das vantagens, a gente tava conversando um pouco mais cedo, né? Sobre estar ou não no presencial.
Essa é uma das vantagens que para alguns mercados é importante ter essa... Por exemplo, hoje o meu time de vendas e de SDR, eles estão todo mundo junto, é tudo amigo, tudo almoça junto, almoça junto, joga totó ali, pebolim junto. Então, isso, cara, às vezes faz uma diferença absurda, Animal. sabe? A mesma coisa a gente vê com o time de vendas e o time de Customer Success. A gente está passando nesse exato momento agora na Hamper por uma transição que várias pessoas mais antigas, né, concluíram seus ciclos na Hamper, então, foi indo para outros mercados, foram empreender, e a gente está com um time de CS muito bom, mas muito novo em tempo de casa. E aí, toda aquela conexão e sinergia que tinha entre os times, ela se perde nesse momento. Tem que ser reconstruída. Tem que ser reconstruída. E hoje, lá na Hamper especificamente, a gente tem um time de CS em uma sala e o time de vendas em outra. Isso... a gente já vê um negócio que já atrapalha um pouco. Por quê? Tem CS, que às vezes entrou um CS novo lá na Hamper, que tem gente do time de vendas que não sabe nem quem é. Então, tipo assim, cara, para um vendedor vender para um bad fit, passar para um CS lá que ele não sabe quem é, ou que está no remoto, para o CS responder torto ali para o vendedor, ou achar que o cara tá de sacanagem com ele, sendo que ele não conhece o cara, também não custa nada. Agora, quando você tem essa conexão entre as pessoas, você cria primeiro a conexão entre o time, o vendedor ele vai vender um cliente ali que está mais ou menos alinhado e fala, já vou avisar o meu CS ali. Fala, mano, vou te passar um cliente que é assim, muito assim, assado. Isso, cara, nas minhas vezes. Às vezes eu vendia um cara meio torto, já corria lá na sala, falava, o cara vai pagar, cara. Mas assim, o cara não tá no ISP, é ele sozinho, tu toca. Pode tocar, me ajuda nessa. E você vê que o problema não é necessariamente a venda, muitas vezes, é o desalinhamento, cara. O problema às vezes não é a venda e nem o ISP, né, cara? É o relacionamento. Isso é bizarro. Cara. Porque assim, dá pra atender, não é o que a empresa quer, etc. Sim. Mas, cara, tu não precisa ser cri-cri em tudo, porque o relacionamento dentro de uma aquilo, empresa... quando você tem esse relacionamento entre as duas áreas, você vê que não é sacanagem. Assim, mano, se eu pudesse vender só pra cerejinha do bolo, eu estaria vendendo, pô, né? Então... Eu preferiria, né? Porque muitas operações, isso eu recomendo muito também, assim, o vendedor ele tem que ser beneficiado e penalizado em caso de qualidade de venda. Então, hoje na Hamper, o churn ele não afeta só o Customer Success, o churn ele afeta o meu vendedor também. Então, se eu paguei o meu vendedor um comissionamento de um plano anual e esse cliente cancelou com 3 meses, o meu vendedor ele toma o take-back desse valor do comissionamento. Animal. Então, eu comissionei ele por um plano que foi anual. O cliente ficou 3 meses, eu vou debitar do comissionamento dele a diferença do que seria o comissionamento de um plano trimestral. Animal. E isso está alinhado com o vendedor desde o dia 0 que ele entra na empresa. Então, ele também tem interesse em fazer vendas de qualidade. Nossa. Porque tanto o time de customer quanto o time de vendas e SDR também, a galera tem que saber o que é importante para a empresa, cara. Total. Muito empreendedor erra nisso, né? De às vezes fala assim, não, venda a todo custo. Claro que tem um momento certo de fazer isso também. Quando você tá preso, você vai vender pra todo mundo. Mas a gente bate muito lá, cara, tem que ter perfil de cliente ideal, né, velho? Senão você não vai ter foco nessas estratégias de marketing, de venda, de entrega. O vender a todo custo tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo para começar e tempo para acabar. Você fica na vida inteira vendendo a todo custo e tunando a todo custo também, fica aquele balde furado e não faz sentido, né? Nossa. Mas acho importante demais, cara, esse relacionamento entre áreas de SDR com vendas com CS. Porque senão é isso, o CS reclama da venda do vendedor, o vendedor reclama do lead do SDR, o SDR reclama do trabalho do marketing. E vira um caos a empresa. E fica sempre isso. Então, um criar esses grupos de relacionamento, momentos, eventos de interação entre as pessoas, assim, é bem importante. Legal, velho. Tá gostando desse episódio? Então não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque a próxima pergunta é incrível. Cara, o que muda do onboarding do pré-venda, que você contou pra gente de uma semana, playbook, o roleplay ali e vai pra ligação, pro onboarding de vendas em si, do vendedor? Boa. Tem alguma coisa que você faz diferente? O cara na empresa dele pode tocar da mesma maneira? Boa. Cara, o vendedor, né? A gente já entra nessa... Cada vez que vai ficando mais no final da etapa do funil, a gente lida com um volume menor e complexidade maior, né?
Então, o item que eu comentei de falar assim, pô, colocar o SDR para ligar ali mesmo sem playbook às vezes, eu não vou fazer o mesmo com o vendedor, Legal. porque a gente já está falando de uma etapa mais avançada. Esse lead vai estar mais quente, funil. vamos falar. Esse lead vai estar mais quente, vai estar mais caro. Quanto mais avançado na etapa, mais está custando esse lead para mim. Então, o vendedor, normalmente, a gente, uns 15 dias ali de onboarding, ele já começa a fazer as primeiras reuniões. Legal. Mas na segunda semana cara, a semana inteira de roleplay, né? Que é a prática de você fazer ali a simulação de vendas com outra pessoa. E muito shadow também, né? De colocar o vendedor para assistir a reunião do outro vendedor. A gente grava todas as reuniões hoje na Hamper. Usa IA lá também? Cara, estamos começando a usar agora. Estamos começando a usar agora, não usávamos ainda, mas a gente está usando IA hoje principalmente para transcrição da reunião. Legal, isso aí. Para ajudar o vendedor nas anotações. Isso. Apesar de que eu sou mais tradicional nisso, cara. Assim, eu tô numa etapa agora de pegar o modelo que eu construía de anotações e tentar replicar com a IA. Porque hoje a gente tem dois tipos de vendedor. Prompt, vamos falar assim, para IA trazer o que você quer. Porque uma coisa é assim, hoje tem dois perfis de vendedor na Hamper que utilizam, que fazem anotações no CRM, né? Então, vamos lá. Tem o cara que ele faz boas anotações, porque ele já construiu também o prompt e o raciocínio dele. E aí, para ele, a IA não vale tanto a pena, porque ele já pegou fluência naquilo. E tem o cara que não conseguia se organizar para escrever, para tomar boas notas, e aí ele usa a IA para fazer transcrição. E aí é muito melhor do que o que ele fazia. Um desafio que a gente tem hoje é que, quando eu comparo uma anotação de um cara muito bom, por exemplo, meu time tem um cara que faz boas anotações, que é o Arthur. Fala assim, cara, quando eu comparo as anotações do Arthur e as anotações que a IA teria feito dessa reunião, qual que está melhor? Se a do meu vendedor do meu bom vendedor tiver melhor ainda do que o da IA, eu começo a ficar, putz, não quero usar a IA, porque a do vendedor tá... Só que aí é muito mais um gap de treinamento da IA, porque se esse cara tá conseguindo fazer isso aqui, e eu treinar a IA para seguir essa mesma linha de raciocínio, ela vai fazer isso para as outras pessoas também. Legal, cara. Então eu tô nessa etapa no assunto IA hoje de... No começo eu tava sendo hater de IA. Mano, eu fazia as anotações, eu faço reunião hoje em dia ainda. Então, mesmo sendo head de vendas, eu gosto de pelo menos uma vez, 2 vezes no mês, assim, eu faço alguma reunião. Principalmente... Sentir o termômetro. Principalmente final de mês, cara. Final de mês é batata. Eu falo pro time, você fala assim, quem quer ganhar uma vendinha aí? Da hora. Aí que fica... E aí entra no ego da galera. Sim, eu também entro assim, eu não posso perder essa venda. Então, eu entro para fazer a venda na reunião. Mas a gente usa IA hoje muito nessa transcrição de anotações, cara. Legal, e do onboard, né, de um vendedor, o que muda é isso. A gente faz muito roleplay, essa simulação de vendas, e muito shadow também. O cara ficar assistindo reunião, assistindo calls, boas ligações. Eu tenho tentado fazer um processo também de sala de aula invertida, que eu aprendi na Gama, inclusive, que eu coloco o meu vendedor para assistir o vídeo de um treinamento que eu já fiz ou de alguma reunião, e a gente se reúne para discutir aquilo. Que top. Porque eu aproveito melhor aquela 1 hora de treinamento que eu tenho com ele. Então, ao invés de a 1 hora de treinamento ser só coisas novas que eu estou passando, eu falo assim, assista esse conteúdo, e aí nessa 1 hora a gente já discute e aprofunda o que ele entendeu daquele conteúdo. Pro cara realmente gravar esse conteúdo. E aí, cara, tu citou um pouquinho antes aí, essa questão de meta, comissões, tal, que vocês têm até esse negócio do cancelamento. Cara, como é que funciona mais ou menos? Vocês usam OTE? Que modelo que vocês trabalham hoje? Foi tu que participou dessa construção? Legal. A gente deve estar na 4ª versão já de remuneração também do time. A primeira foi construída pelo Rick e hoje a base... Quando você era o vendedor, vamos falar assim. Quando eu era vendedor. E a base hoje, eu acho que eu fiz mais alterações nesse modelo atual. Mas a remuneração do meu vendedor, ela é uma OTE composta por 3 itens. O salário, né, básico. E aí salário. Você tem níveis lá? A gente tem níveis, então são 4 níveis. Hoje são 5 níveis salariais. O nosso salário, ele é um salário que, se eu for comparar com outras empresas do mesmo mercado, ele é um salário, olhando para o salário fixo, abaixo da média de unicórnios, por exemplo. Só que quando a gente olha o OTE, que é o que compõe a remuneração total desse vendedor, eu fico 20%, 30%, 40% acima do que a média do mercado. Porque o que eu quero? Eu quero
venda, cara. Que vá pra cima. Então, assim, tem empreendedor que vai fazer sentido você colocar aquele modelo que a remuneração total do cara é uns 70% da remuneração dele é fixa, né? É o salário fixo. Então, eu vou pagar 6 mil reais, 7 mil reais fixo pro meu vendedor, ele ganha uma remuneração variável de mais uns 3, uns 4, né? Não sei. E tem o modelo, que é o que a gente... Particularmente eu gosto mais para empresas de SaaS, empresas que têm um volume de vendas maior. Legal. Então, quando eu tenho um volume de vendas maior, eu quero incentivar que a remuneração maior do meu vendedor esteja na variável, esteja nas vendas. Então, hoje, por exemplo, meu vendedor, ele tem, eu acho que uns 30% da remuneração dele é fixa, certo. 70% da remuneração dele é variável. Legal. E além da remuneração fixa, né, que é o salário, aí eu tenho a variável, aí eu tenho um bônus de atingimento. O que é esse bônus? Por exemplo, meu vendedor, ele bateu a meta dele, além do fixo, além do salário, ele ganha mais quinhentão na hora. Bateu a meta, mais quinhentão no bolso. Boa. Bateu a super meta, que é uma meta que a gente coloca... Todo mês a gente coloca uma super meta. Diferente mês a mês, de acordo com o que a empresa precisa. Isso. Normalmente diferente... quarter a quarter, assim, não dá pra ficar mudando todo mês também, porque senão não entra na cabeça do cara. Então a gente, às vezes a cada 6 meses a gente muda, mas então entender assim, o salário, o cara tem que ter um bom salário, que ele fala, pô, mesmo que eu não vender tanto esse mês, eu tenho meu salário, eu não vou passar aperto. Remuneração variável, que tem que estar diretamente ligada à função principal dele, que é vender. Então, vendeu, ganhou. E é importante também que seja simples o cálculo de comissionamento, porque vendedor, cara, o cara fica fazendo conta o dia inteiro. O cara tá vendendo aqui, ele já tá calculando quanto que ele vai receber de comissão no próximo mês. Tem outro vendedor do meu time que é o Bruno, cara, o cara ele calcula dissídio, calcula... Caraca, faz o cálculo ele faz da a venda, ele faz a venda, ele sabe quanto que ele vai ganhar no outro mês. Então assim, o modelo de comissionamento tem que ser simples, cara, tem que ser simples pro vendedor também, e tem gente que demora muito a pagar comissionamento também, que também acho que é algo ruim. Tem que ser assim, cara, fez-me rir, faça-me rir. Então, lá na Ramper, né, o cara vendeu, no dia 15 do próximo mês fechado, cai o comissionamento. Então, 30% da remuneração fixa, 65% da remuneração ali variável, que aí é venda, e um bônus. E aí esse bônus é importante, ele tá incentivando o que você quer incentivar naquele momento. E aí, esse bônus, normalmente, a gente vai mudando a cada... As últimas mudanças foi a cada 6 meses. A gente mudou o que precisava mudar. Então, eu vou ajustando o meta ali, né? Falei, putz, ó, os caras estão vendendo, mas estão vendendo pouca qualidade. Então, eu vou dar um bônus em cima da qualidade. Legal. E eu tenho um último budget também, assim, que é uma campanha de incentivo. Aqui eu tô falando de, cara, 300, 400, 500 reais. Um iFood, um negócio. Vale iFood. Só pra dar um... Exatamente. Um gásinho então, ali. mês passado, falei, pô, dei um Kindle lá. Ó, o vendedor que ficar... Aí, também é importante usar o quê? Poderia dar para o vendedor que mais vendeu. Falei, cara, um Kindle aí, o Kindle novo que acabou de ser lançado, para o vendedor que mais estiver dentro do MTD. O que é o MTD, né? Aquele month to date. Então, a meta esperada do mês. A meta esperada, né, ao longo do mês. Legal. Então, por quê, cara? O que eu quero prevenir? Meus vendedores estão batendo meta, mas tem cara que bate meta no último 31. dia, 9 horas da noite. E aí, eu como gestor... Dor de barriga. Tô lá no dia 31, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, faltando 20% da meta, sem saber se a gente vai bater meta ou não. Então, assim, isso é loucura. Então, cada vez mais, a gente tem que tentar antecipar esse efeito final do mês. E aí, eu comecei a bonificar o vendedor se ele tiver toda semana dentro de onde ele deveria estar daquela meta. Então, se eu tenho uma meta de 10 mil, o mês tem 4 semanas ali, eu preciso de fazer 2,5 cada semana. Sim. Né? Claro que você pode fazer um proporcional mais real ali, mas o cara tem que estar dentro da meta dele na etapa. Legal, cara. Então, eu comecei a colocar alguns pequenos incentivos que o cara não faz necessariamente só pelo prêmio, mas até pelo mérito, ego, pô. Pelo ego. O ego, pô. Quero ganhar na semana, né, cara? Ganhar, o vendedor exato. tem isso. E, cara, aí esse variável ele vai ter um mínimo de atingimento para ele começar a ganhar, que é importante falar do OTE, e por isso que eu gosto tanto desse modelo. Né? Diferente daquele modelo, vendi e ganho 2%. Daí se o cara vendeu um projeto e tá feliz ali com os 2% dele. Né? Como que foi... Quando a gente fala desse 70%, você tem ali o anual, o mensal, deve ter alguns planos. Sim. Isto muda também na meta do cara?
Muda, e muda no comissionamento também, né? Então, por exemplo, o vendedor ele vendeu um plano anual, ele recebe uma porcentagem. Tá. Ele vendeu um plano semestral, a porcentagem menor. Vendeu Legal. um plano trimestral, menos ainda. É quase um jogo de ticket ali também que você joga nessa meta. Exato. Hoje, meta, eu acabo não colocando meta por contratos ou muita... Por exemplo, hoje a gente tem 3 produtos. Certo. E eu sempre estou comparando o que está sendo vendido de cada produto. No CRM, eu até coloco a meta de cada produto. Certo. Mas eu não cobro o meu vendedor disso. Por quê? Porque hoje isso não é um problema pra gente. Se começar a ser, aí eu começo a... O bom do até é isso, é pôr alavanca É. aonde você quer que o cara dê resultado. E aí tu trouxe que já teve mudanças na remuneração. E às vezes a galera tá escutando aqui, o cara trabalha lá 2% e o cara tá começando a entender o até agora, né? Como que é descer essa mudança pro time aí, nas experiências que você passou lá dentro? Teve gente que saiu, teve gente que ficou feliz, como é que foi, cara? É sempre difícil, cara. Não tem forma fácil. Não tem forma fácil. Mas tem uma coisa que eu aprendi nesse período de gestão, é assim, cara, você tem que fazer o que é difícil. Então, às vezes o cara, ele sabe que o modelo certo para a empresa dele, né, ele implementou um modelo, porque precisava de colocar um modelo. Do 0 a 10. Exato. E agora viu e falou, pô, esse modelo aqui não está sendo mais o que eu preciso para agora. Mas se eu falar isso, meu vendedor vai olhar de cara feia, vai ficar, putz, vai querer sair, não sei o quê. Cara, faz o que precisa ser feito. Se o que precisa ser feito é mudar o comissionamento, cara, conversa com o cara, entende, explica, faz. Se for do cara sair, ele vai sair a qualquer momento, então se prepara para já trazer outra pessoa, já se organiza para aquilo. Mas faça o que faz a mudança com o processo seletivo aberto. Cara, toda vez que eu posterguei uma decisão que precisava ser tomada com medo do que ia ser a consequência, só foi pior para mim. Só foi pior. Então, assim, cara, é importante fazer. E claro, né? Explicar, conversa com o cara, vai tentando fazer um phase in, phase out, né? Pô, não vou mudar agora da noite pro dia. Então, já vou preparando esse time. Vou preparando. Falou, ó, cara, eu fiz uma mudança recente agora que eu apresentei ela, eu acho que em agosto, setembro, algo assim. Acho que em agosto, pra mudar agora em Q1. E aí a galera já sabe assim, ó, em 2025, janeiro, já ia começar nesse formato. Mas eu avisei lá no mês 8, mês 9. E ainda foi um pouco assim, meio em cima, gostaria de avisar um pouco antes. Mas eu acho que é isso, cara, tem que procurar a forma de fazer e tentar evitar de correr de tomar decisões difíceis que precisam ser tomadas, sabe? Massa, cara, massa. E Kesley, cara, tu é um cara que, como eu citei aqui, claro que não vamos revelar a sua idade, mas isso faz tempo. Tu era programador e virou vendedor ali na Gama, né? E depois teve essa oportunidade na Hamper, onde você está aí há mais de 7 anos lá na empresa. Você trouxe um pouquinho das suas, entre aspas, dificuldades em relação ao pensamento do vendedor. Mas se a gente fosse falar de um top performance, cara, o que o cara precisa ter de skills para fazer igual você, que, cara, foi top performance, cresceu de venda, não sei se passou por pré-vendas também. Sim. Passou de pré-venda para vendas para uma diretoria, cara. Quais são as skills que ele precisa buscar, tanto para ser top performance, quanto para conseguir crescer nessa carreira? Legal. Cara, baita pergunta. Tá até difícil, né? Mas vamos lá. Acho que são etapas também, né? É importante entender em qual etapa tu tá para... Então, as características de um bom vendedor é diferente das características de um bom gestor e assim por diante, né? Mas um bom vendedor, cara, para mim, é uma característica, acho que bem parecido com o que é falado no The Challenge Sales, né? No Venda Desafiadora também. Mas, assim, o bom vendedor, ele não vende, ele ensina. Então, o cara ele tem que ser especialista naquele assunto. Ninguém gosta de falar com vendedor, cara. Né? Aquele vendedorzão assim, pô, e aí, não sei o que e tal. Mas não, isso tá aqui só é o melhor. Aí, o rapport, né? Tá só aí. Tá só. Você torce pra que time, pá, não sei o quê. E aquele cara que né, demasiadamente relacionamento, não tô falando que é ruim, relacionamento é importante demais. Sim.
Mas, cara, ninguém hoje em dia quer falar com o vendedor, com um cara que quer vender, empurrar um produto a todo custo. O cara quer falar com um especialista, cara. Então, assim, um vendedor, para ele ser top performance, precisa de ser especialista no que ele vende. Ele precisa de sentar na cadeira ou chegar na reunião lá e a pessoa vai falar com ele. Pô, legal. Ah, que massa. Primeiro, ser genuíno e demonstrar interesse. Depois que ele demonstra interesse, ele demonstra interesse no que você está falando, interesse no teu desafio, em te ajudar a resolver aquele problema. Então, cara, às vezes eu vou fazer uma reunião, tem um vendedor muito bom do meu time também, que é o Henrique Carrer, que ele faz muito isso. Ele começa a reunião com o lead e fala assim, pô, Lincoln, me conta aí, o que tá passando aí na empresa? E ele tá aqui, ó, sentadinho, pá, aí você tá contando, aí ele fala, pô, inclusive eu tô olhando um concorrente de vocês aí, que é sei lá, a Snovio. XYZ. Aí fala, pô, que legal, cara, que massa, bom você tá olhando outras soluções e tal. Mano, o cara é destemido. Sim. Ele tá aqui, ó, como um amigo, como um consultor. Sim. Ele não tá como um vendedor de hamper. Sim. Então, o cara, para fazer isso, ele precisa de ter conhecimento. Para ele poder ensinar e ter autoridade, ele precisa de ter conhecimento. Então, eu tenho conhecimento, já o que você falar aí, eu não vou ter medo, cara. Eu tenho conhecimento e eu tô aqui para te ajudar e, consequentemente, o meu produto vai ajudar a resolver a tua dor. Então, a principal característica para mim, cara, de um vendedor é saber ensinar. Então, ter conhecimento, né? Ter conhecimento sobre aquilo que ele vende, autoridade naquilo que vende, saber ensinar. Porque não adianta o cara também ter conhecimento e ser ruim na comunicação. E, por fim, né, é o cara saber se adaptar ao perfil de pessoa que ele está conversando. Então, um processinho que a gente faz muito na Hamper também eu dou um treinamento pro time, que é um treinamento de DISC. Massa. Sabe? Perfil comportamental. Só que a gente usa o perfil comportamental para venda, cara. Então, o que falar quando o cara é alto D, quando ele é decisor. O que falar quando é um cara mais de estabilidade, né, de conformidade. Por quê? Às vezes o cara ele é bom, mas ele não se adapta à pessoa do outro lado. Então, assim, tem uma diferença grande entre ter empatia, por exemplo, tipo, eu entendo, e você ter essa, sei lá, assim, uma empatia tática de saber... O que esse cara precisa. O que esse cara precisa e o que eu preciso ser para esse cara agora. Nossa. Porque eu, quando era vendedor, cara, eu perdi muita venda, assim, de... Eu sou alto D, assim, então eu tenho um conhecimento muito grande de prospecção, então eu dava aula em toda reunião minha. Era comum, quando eu era vendedor, o Ricardo receber mensagem no WhatsApp, assim, o cara falou assim, cara, fiz uma reunião com o vendedor seu, o cara me deu uma consultoria, me deu uma aula, Aí, falou, pô, legal. Só que, se eu entrasse numa reunião com um cara que é alto D, que nem eu, ficava eu querendo dominar de um lado e ele do outro. Aí a aula fica parecendo uma afronta, né? E aí gerava um atrito. Então, assim, da mesma forma que eu vendia pra cacete, eu sempre tinha um atrito ou outro com algum lead que eu não tinha a maturidade de perceber e falar assim, opa, pra esse cara aqui eu vou precisar de me adaptar. Sim. Eu vou precisar de adaptar o meu perfil, vou precisar de espelhar um pouco mais os comportamentos dele. Nossa. Eu vou precisar de ouvir, de inflar o ego dele, que é uma das coisas que ele precisa, de olhar pro cara e falar, caralho, que massa. Ao invés de falar, eu não acho que é bem assim. Aí, né, então assim, eu entrava muito em conflito quando eu era vendedor com alguns leads, que hoje você olha e fala assim, pô, que legal, cara. E aí, ao invés de eu contestar ele, fala, cara, sabe o que eu vi aqui também outras pessoas fazendo? Então, trazer um novo ponto de vista pro cara que não confrontava ele. Que não era você falando, mas que você viu alguém fazendo. Alguém fazendo. Foi muito mais pela beirada do que bater de frente. Só que com um pouco menos de inteligência emocional antes, eu teria batido de frente com o cara e aí agora eu adapto um pouco a comunicação. Massa. Então, acho que é isso. Assim, esse cara que sabe, que tem conhecimento e autoridade, sabe ensinar, sabe personalizar, adaptar a abordagem dele, cara, o cara vai ser top performance. Massa, cara. E aí, assim, ó, adaptei, dominei DISC, dominei o produto, virei especialista, cara. E quero uma vaga de direção, de gestão, de coordenador. Como você conseguiu isso na sua carreira? Legal. Porque às vezes a gente fica muito naquela... mais relacionamento, é mais técnica. Tem um mito no mercado também que não promova o seu melhor vendedor. E às vezes o cara fala, porra, mano. Né? Cara, e essa é uma decisão difícil pro empreendedor tomar, né? Sim. Pô, na Hamper, o Rick passou por um desafio que era o quê? Ele tinha
2 bons vendedores. A gente tinha um time de vendedores todos que eram muito bons, mas tinha 2 caras que se destacavam mais, um deles era eu. E ele tinha esse desafio assim, cara, se eu promovo um dos meus vendedores aqui, vai ter uma disputa de... Pensa assim, atrito, né? Eu penso assim, falo assim, cara, eu tenho 5 bons vendedores. Aí eu promovo esse cara que antes era par da galera, agora é gestor deles. E aí a galera vai ficar, mas peraí, você era meu amigo. O cara tomar uma cerveja agora, comigo ali, agora vai vir me cobrar, que eu quero ligar, que eu quero mandar proposta. E por outro lado, se você tem um time muito bom e traz um cara de fora, e esse cara não é talvez tão bom quanto aquele time ou não se adaptou ainda, os vendedores vão devorar esse cara e ele vai perder a legitimidade de gestão. Então é sempre um grande desafio. E aí, enfim, é importante analisar quais são as perdas e ganhos de cada um. Mas eu acho que a principal característica, cara, que me ajudou foi quando eu percebi que, primeiro, assim, o melhor gestor, ele se torna gestor antes de ter o cargo de gestor. Legal. Ele se torna um líder antes. E eu percebi isso quando eu comecei a perceber que o próprio ambiente exigia de mim que eu não olhasse mais para mim e para os meus interesses. Eu olhasse para os interesses do time e da empresa. Então, sabe quando você tem um time ali, 5 vendedores, aí você toma uma decisão difícil que você sabe que não vai agradar a galera, e aí todo mundo, não, mas aí você vai fuder a gente, não sei o que e tal. E aí tem um cara que fala assim, pô entendi o motivo, beleza, não agradou ninguém, mas entendi o motivo, e eu vou falar com os caras do time e falar, não, mano, mas tá tudo bem, porque, é assim. Então, eu começo a entender o que é os interesses do grupo, da empresa, do time, e agir não só pelos meus interesses. Vai um pouco de relacionamento, política, gestão nisso tudo aí também, antes mesmo de se tornar um gestor. Massa, você começar a olhar e falar assim, cara, qual que é o impacto da minha fala? Então, assim, antes, principalmente, eu era um top performance. Então, o que eu falasse, né, o time ali ia respeitar e ouvir. Então, se o Rick, por exemplo, trouxesse uma inovação, uma mudança, e eu falasse que é ruim, quem não tem opinião ia vir comigo. Ia olhar e falar assim, putz, o Kesnon tá falando que é ruim, então é ruim. Então, quando eu percebi que o impacto da minha fala ele era influente, eu falei, opa, agora eu preciso começar a cuidar mais do que eu penso. Quando eu comecei a cuidar mais do que eu penso, eu comecei a ganhar mais respeito e admiração da gestão e do CEO, porque o cara falou assim, mano, o Kessler não tá aqui por ele, ele tá pelo time, ele tá pela empresa. Nossa. Eu acho que um bom gestor, ele é um cara que ele precisa de saber estar, né, pelos objetivos da empresa, ele é pago para isso, de modo que, claro, ele também não vai fuder o time dele. Mas é aquele equilíbrio. Nem ser um cara que é um advogado do time de vendas, porque tem muito gestor também que ele faz isso, né? O cara vira um coordenador de vendas, aí para ganhar o respeito e a admiração do time... Ele faz tudo que o time pede. Ele faz tudo que o time pede e vira tá ruim o lead. Então vai lá na diretoria de marketing... Vou reclamar com o marketing. Aí ele vira o síndico, né, do time de vendas. Síndico é boa. Então... Não é bom, cara, não é bom. Por quê? Você vai ficar fazendo o que a galera pede, mas, cara, assim, os gestores que mais me transformaram... Você não tá indo pro caminho que a empresa quer. Pô. E você não vira um cara relevante para o desenvolvimento da carreira daquela pessoa. Os gestores e pessoas que eu mais aprendi foram as pessoas que mais me falaram não. Mas que direcionaram, que ajudaram, construíram. E aí aquele gestor que só fica escutando, passa a mão na cabeça do cara, não, mas tá tudo bem, deixa. O cara só se fode. Ele não joga no objetivo do time, ele não joga no objetivo da empresa e ainda é um cara que não vai, né, agregar ali na vida pessoal, na vida profissional daquelas pessoas. Massa, cara, massa. É muito bom você trazer esse ponto, porque gestores de vendas, diretores de vendas bons são bem pagos. Sim. Justamente porque não são aquele, né? Porque muitas das empresas estão com 2 vendedores, 3, 4 vendedores, vou contratar um gerente. Mas o gerente ganha a mesma coisa que o time. Aí o gerente, né? Eu vejo muito erro, e aí por isso que eu te puxei do OTE, vejo muito erro assim, não, meu gerente ganha 1% do que o time vende. Só que, ele tem um cara no time que vende tudo. E o resto do time não vende nada. Né? Então, até o modelo de remuneração ajuda realmente a gestão a fazer com que o time inteiro performe. Total. E, cara, saindo um pouco desse tema, a gente
teve o prazer de fazer esse podcast contigo aí, porque tu me convidou para participar da cervejada dos Outliers. Perfeito. Cara, por que tu faz essa cervejada aí aqui em São Paulo? O nome já diz tudo, né? Cervejada dos Foras da Curva. O que te motivou a fazer isso? Como que é a cervejada? Pra galera que quiser participar também. Conta um pouquinho mais, velho. Boa. Cara, a cervejada, ela nasceu nessa necessidade, assim, nessa dor de encontrar gente foda, gente boa do mercado. Massa. Antes da pandemia, tinha muito evento de vendas, de marketing, vendas. Então, tem uma galera, principalmente no mercado B2B, que se conhece devido aos eventos de meetup, marketing, vendas que tinha no passado. Uhum. E hoje... Que antes da pandemia, né, velho? Antes da pandemia tinha muito, né? Assim, depois da pandemia aí demorou para voltar aos eventos, agora começou a ganhar um pouco mais de força. Mas a cervejada, ela surgiu na necessidade de juntar gente foda. Massa. Então, tanto que o objetivo, né, é reunir SDR, vendedor, profissional de marketing, gestor comercial também, para falar de vendas e tomar cerveja. Então, tanto que a gente faz um painel, né? Então tem um painel no começo. Normalmente a gente traz 2 especialistas, 3 especialistas assim, de mercado para falar Legal. de vendas. Inclusive, né? Tá me devendo me devendo a tua participação. Agora ficou aqui, ó, firmado que tô devendo. Tá firmado, ó. Com muito prazer, cara. Então, você vai participar com a gente lá o quão breve. E depois que tem o painel, né? Tem o painel de vendas lá, de algum tema. Aí a gente tem um ritual lá, igual o Clube da Luta. Deu 9 horas da noite lá, todo mundo, a gente faz um círculo, todo mundo que tá indo pela primeira vez tem que se apresentar. Da hora, então aí o cara se apresenta, e aí depois que todo mundo se apresentou, aí vira network, a galera fica trocando ideia, conversando. Da hora, cara. Esse formatinho, tinha outro nome antes, mas já saiu sócio lá. Da hora, velho. Já saiu contratação de pessoas, falei, putz, cara, eu vou trazer cara esse cara bom. pra trazer... Então o objetivo é esse, cara, reunir gente boa, tomar uma cerveja, conversar e bater um papo. Da hora. Onde tu costuma divulgar quando tem? Instagram, LinkedIn? LinkedIn, Massa. Então principalmente LinkedIn, meu LinkedIn lá, Kesley Barros. Boa. Não tem muitos Kesleys, então vai ser fácil de me achar. Então a gente normalmente divulga no LinkedIn mesmo. Massa, cara, massa. Boa. Bem, minutos finais aqui, cara, queria te dar um presente, que é o nosso livro. Depois você dá uma olhadinha e me dá o feedback, as 7 leis do vendedor de sucesso. Cara. Esse é pra vendedor, viu, cara? Você sabe que vendedor que lê muito, assim, igual nós tava comentando antes, né? O cara gosta mais de ligar do que de fato de ler. Então isso aí eu conto um pouquinho, tudo que eu aprendi, né, cara? Não gastar a comissão tudo, Legal. essas coisas aí da minha trajetória. Pô, animal, cara. Obrigado demais. Imagina, cara. E, cara, a gente fecha sempre com uma frase do Kesley pro mundo, né, cara? Se você pudesse deixar uma mensagem aí da sua trajetória, enfim... O que tu deixaria? Cara, pior que eu assisti um parênteses. Tá? Eu assisti uns 5 episódios, né, do Dali, porque eu falei assim, pô, deixa eu ver se tem alguma perguntinha, alguma coisa que assim. eu preciso saber. E eu acho que eu não cheguei no final de nenhum, assim, toda hora eu ia terminando. Assim, aquela métrica do YouTube que o cara parou na metade, pegou pegou ali outro. 5, 7 minutos e falou assim, ó, aqui já tá indo pro final. Já tá? valeu. E eu não me preparei pra essa pergunta, cara. Mas vamos lá. Bom, cara, eu acho que assim, principalmente para quem é vendedor, cara, vendas, né, é uma das poucas profissões no mundo que ela te permite ser, sei lá, sem formação nenhuma, né? Às vezes o cara não tem formação, ganhar um bom salário e construir uma carreira, né? Então, assim, eu acho que um recado que eu deixo principalmente para quem é vendedor cara, independente de onde você estiver, a empresa que você estiver trabalhando, talvez fica muito clichê aquela questão assim do ter senso de dono, né? Mas assim, o que eu gosto de dizer é que assim, você não precisa de ser dono da empresa ou querer ou achar que você é dono da empresa, porque você não é. Mas você é dono da tua carreira. Nossa. Então assim, se você entra na empresa e você vai ficar, pô, vou fazer o mínimo, eu não tô feliz aqui, eu tô ganhando mal, vou trabalhar mal, é a tua carreira que tá indo por água abaixo. Então, acho que assim, toda a profissão, todo emprego, cargo, onde você tiver que esteja, você tem que estar olhando assim, qual que é o próximo nível daqui? Para crescer carreira. Então, o recado que eu deixo, né, para os vendedores é assim, cara,
trate o teu trabalho, o teu dia a dia como a tua carreira. Animal. A empresa não é tua, mas a carreira é. Então, dê o melhor de si, cara. Busque ser top performance, busque ser foda, busque se diferenciar ali do mercado, busque se expor também no mercado quando você já tá sendo top performance com consistência, para você melhorar a tua carreira cada vez mais, tá galgando novos caminhos. Seja para gestão, seja para se tornar especialista, o que for que seja. Mas é isso, cara. Tratar o teu trabalho, o teu trampo como a tua carreira e, né, a tua carreira você quer algo bom, né, cara? Você não vai entregar um trabalho ruim para aquilo. Então, é esse aí que é o recado. Massa, velho, massa. Não, porra, não assistiu, mas valeu. Já trouxe uma boa aí já pra deu galera. um nota 6 ali, né? Top. Boa. Cara, mais uma vez, obrigado por ter participado com a gente, por ter aceitado a corrida aí na agenda com o time lá maluca. E, galera, esse foi mais um Dali para não Tomale. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar esse vídeo aí. Você compartilhar com 10 vendedores, não, 10 não, 3 vendedores aí, cara. Só essa frase aqui já vai valer mais que a mentoria. Vou deixar as redes sociais do Kesley também para vocês participarem dos eventos. E é isso. Até o nosso próximo episódio. Dali para não Tomale. Gostou desse episódio? Então pega o link aí e compartilha com 3 pessoas pra gente continuar fazendo episódios como esse.